Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para mais um encontro, num dia em que as nossas emoções ainda estão bastante mexidas em função das coisas que nós estamos vendo aqui no nosso país, especificamente esse crime bárbaro que foi veiculado por todas as TVs, todas as redes sociais, que vitimou 3 médicos que foram assassinados de forma absolutamente brutal na cidade do Rio de Janeiro, tendo um médico ainda internado no hospital e sendo um dos mortos irmão da deputada Sâmia Bonfim e cunhado do deputado Glauber Braga. Há uma tendência geral de todas as pessoas que acompanham o cotidiano na sociedade de tratar determinados episódios como episódios específicos que têm que ser tratados especificamente. E esse tipo de abordagem, às vezes, é muito explorada por veículos de comunicação, por alguns programas que a gente vê nas redes, nas TVs, enfim, e que sempre submetem a sociedade a um tipo de desvio do foco do problema principal. Porque uma coisa é combater o crime, uma coisa é achar os criminosos, outra coisa é combater a criminalidade. Combater a criminalidade depende de uma série de outros fatores. Depende de investimento de um governo. Depende do conhecimento que a sociedade tem dos seus problemas. Porque, como eu disse para vocês, esses disparos que foram feitos e que nós vimos, eles não tiveram seus gatilhos puxados apenas nessa noite, nessa madrugada, não. Eles já estão sendo puxados há muito tempo atrás. E o nosso espaço aqui, gente, não pode ser também um espaço apenas da gente focalizar alguns episódios do dia. O mais importante aqui da nossa missão, que nós temos aqui como comunicadores, pessoas que jogam algumas questões para serem iluminadas, é provocar reflexões na sociedade, ou pelo menos das pessoas que a gente alcança, né, de que existem situações que são além daquelas que nós estamos assistindo. O problema da criminalidade aqui no Brasil, ele não se resolve com mais polícia, com mais helicópteros, com caveirões, com melhores soldos ou salários dos policiais. Não, porque é um problema estrutural, ele não pode ser tratado apenas de forma tópica. Assim como ultimamente nós temos ouvido uma expressão que lida com as questões do racismo no nosso país, que apresenta para a sociedade uma expressão que tem sido conhecida como racismo estrutural. No Brasil nós temos também uma criminalidade que é estrutural. Você só combate essas questões estruturais mexendo com as estruturas. Portanto, para resolver essa questão em médio e longo prazo, nós precisaríamos ter no nosso país a erradicação dos problemas sociais que nós temos, investimentos pesados em educação, em cultura, em saneamento básico, para, uma vez a gente alcançando patamares civilizados de outras sociedades, a gente não se ver às voltas com esse tipo de problema que a gente vê no Brasil, especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Então, a responsabilidade dos governantes, sobretudo de um presidente da República, né, é pegar um momento como esse e falar, gente, olha, nós temos que agora, chegou o momento da gente começar a abrir uma cruzada para resolver esse problema na base. Para resolver esse problema na base, nós vamos precisar de muitos investimentos. E para fazer esses investimentos, a gente vai ter que mexer na economia, vamos ter que mexer no caixa, no grande caixa do Tesouro Nacional, que tem a sua maior parte remetida para bancos, para gerar a ciranda financeira, enquanto as áreas que têm um déficit social no nosso país gigantesco, ficam ali disputando caraminguás, migalhas para resolver problemas, só Deus sabe quando, né? Então, espaços como esses nossos aqui servem para esse tipo de levantamento de questões, né? Porque senão, gente, daqui a pouco a gente vai ter com outro crime aqui, mais outro crime aqui, e as coisas vão se repetindo sempre, aquilo que muitos analistas chamam de o enxugamento de gelo, né? Enfim, ainda bem que nós temos esse espaço aqui, mais cedo eu comentei algumas questões sobre esse brutal crime, enfim, esperamos que a polícia dê respostas o mais rápido possível, não é porque as questões são estruturais que as questões pontuais não devam ser enfrentadas, não devam ser resolvidas e os criminosos não devam ser responsabilizados. Bom, feita essa abertura, quero conversar com vocês hoje também sobre 2 questões muito interessantes, né? Sobre o aniversário da nossa Constituição e as eleições na Argentina que nos afetam de algum modo, né? Vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você
que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Venha participar dos nossos debates, do nosso chat, mande seu comentário, dê seu joinha, compartilhe os nossos vídeos se você gostar, se você, enfim, recomende também e participe também, se inscreva no nosso clube de membros, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, então, enfim, eu não podia deixar de tocar nesse tema de hoje, né? Até porque, como eu disse para vocês, né, existe uma questão afetiva, né? A gente aprende a gostar das pessoas que são ali valorosas, como a deputada Sâmia e o deputado Glauber. Mas hoje também é dia de aniversário da Constituição do nosso país, 35 anos. E aí eu quero prestar aqui um depoimento para vocês, porque eu era estudante quando a Constituinte estava sendo feita. Nós tivemos no Brasil, em 1986, uma eleição absolutamente viciada. Tivemos um plano econômico para enganar as pessoas e o então Sarney, né, que foi presidente da República, ele conseguiu eleger todos os governadores do Brasil e elegeu 4/5 dos deputados federais com o pé nas costas. Todos eles ligados ao latifúndio, ao grande capital, ao sistema financeiro, ao grande empresariado, enfim. E 1/5 desses deputados eram do campo progressista. E na formação da Constituição, que foi promulgada em 1988, foram criadas várias comissões sistemáticas, né, que cuidavam de assuntos específicos. E eu estava fazendo faculdade de Direito na época, enquanto estudante ali, nós fizemos um projeto para convidar deputados constituintes para fazerem palestras na nossa faculdade. Foi aí que eu conheci o atual presidente da República, né? Na época, deputado Luiz Inácio Lula da Silva, e outros tantos deputados, Fernando Henrique Cardoso, era senador da República, enfim. Foi uma experiência muito bacana, mas conversando com vários deputados para convidá-los, quando a gente falava com algum deputado que a gente de direita, que a gente ia convidar um deputado de esquerda também para fazer um painel com ele, esse deputado ele está na comissão dos bobinhos. O que era a comissão dos bobinhos? Era a comissão que tratava dos direitos e garantias fundamentais. Porque como os deputados conservadores de direita, ligados também aos grandes grupos econômicos, estavam em comissões que estavam cuidando da estrutura da organização econômica do Estado brasileiro, sobrou para os deputados da esquerda as comissões de direitos e garantias fundamentais. Portanto, eram os deputados bobinhos. Os deputados bobinhos fizeram um excelente trabalho, bobinhos entre aspas, né? Porque fizeram ali uma Constituição com o artigo 5º, com direitos e garantias muito importantes. No entanto, a parte econômica ainda ficou na mão daquilo que o poder tinha de mais voraz, na época, o poder econômico, e que ainda tem no Congresso Nacional os seus representantes passando bastão de geração em geração. Fizeram várias emendas à Constituição do nosso país, garantiram mais direitos econômicos para esses grupos, enfim. E a nossa Constituição não foi capaz de solucionar por si só, né, os problemas da República. Para solucionarmos os problemas, são necessários outros investimentos, outras questões que sempre vão tocar na questão da economia. Por isso a economia é sempre sonegada do debate para o povo brasileiro. O povo brasileiro fica absolutamente alijado e tem sido bombardeado ao longo de décadas com uma visão que é uma visão de militância política e econômica dos grandes veículos de comunicação, que atingem países como o Brasil e todos os países em desenvolvimento. Então, gente, hoje nós tivemos a cerimônia lá no Congresso Nacional, tivemos vários personagens falando. O ministro Alexandre de Moraes, como ele é professor de Direito Constitucional, foi convidado como presidente do TSE, fez um belo discurso lá, mas tivemos outros chefes de poderes. O presidente Lula não foi, porque está se recuperando. No seu lugar foi Geraldo Alckmin. Falou lá o Pacheco e falou também o Arthur Lira, que não tem a menor legitimidade para falar em direitos e garantias fundamentais, uma vez que ele apoiou justamente aquele que quis destruir a nossa Constituição na última eleição, né? Então, gente, feita essa abertura mais longa tratando desses assuntos, né, a Constituição, bem ou mal, ela garantiu direitos fundamentais e que, hora por outra, o Supremo Tribunal Federal é obrigado, é chamado, né, para garantir, para reforçar cada vez mais, que são cláusulas pétreas que não podem ser suprimidas, não podem ser retiradas da Constituição. A gente fica vendo esse povo da direita aí pulando para cima e para baixo, mas eles não vão conseguir mexer, a não ser que fizéssemos aqui no nosso país um outro processo constituinte para rasgar essa Constituição e começar tudo do zero. Aí eles poderiam suprimir alguns direitos, mas ainda há controvérsia se isso seria possível. Bom, aí, gente, um outro assunto que está pipocando aí esses dias
uma notícia, entre aspas, né, que o Estado de São Paulo deu, que Lula estaria influenciando no banco multilateral para emprestar dinheiro para a Argentina para prejudicar a candidatura do Milei. Gente, é uma coisa tão absurda. Primeiro que a jornalista aqui, a Vera Rosa, ela conseguiu publicar no Estado de São Paulo uma matéria de ouvir dizer. Ela ouviu dizer que o Lula teria ligado para Simone Tebet influenciar para emprestar dinheiro. Uma coisa totalmente inverossímil. O Lula negou, obviamente, a Simone Tebet também negou, e a história não tem pé nem cabeça. Mas ela funciona como uma espécie de ferramenta para que a direita aqui no Brasil e fora do nosso país, né, faça uma espuma, faça um barulho danado. E o Milei está tirando proveito com isso, né, lá na Argentina. Aqui tem uma foto dele com o Dudu Bananinha, que só faz uma coisa na vida, gastar dinheiro público viajando, né, e coletando mais dinheiro privado para a sua militância de extrema direita. Está com uma foto aqui com o Milei. O Bolsonaro chegou a gravar um vídeo pro Milei, eu não estou achando aqui agora, deixa eu ver aqui, achei aqui. Chegou a gravar aqui um vídeo pro Milei, não vou nem colocar aqui para vocês, dizendo que eles têm muita coisa em comum e tal. Gente, olha, eu tenho acompanhado, tá, o Milei já há um tempo. E posso dizer para vocês que ele não tem muita coisa a ver com o Bolsonaro, não, por incrível que pareça, tá? Essa conversa aí de que eles são parecidos. Primeiro, existe uma grande diferença. O Milei é um cara de extrema-direita, mas é um cara inteligente, é um cara bem preparado, por incrível que pareça. Ele sabe falar, ele sabe lidar com a mídia, ele sabe lidar com os debates, ele tem conhecimento de história, muito mais, por exemplo, que um Paulo Guedes. O Paulo Guedes perto dele, que Paulo Guedes é um grande milongueiro, um grande mentiroso, mas para o Milei ele perderia de goleada. Então, ele é um cara que sabe falar. Agora, só está sendo possível a existência de um Milei na Argentina, agora também, porque a despolitização em países como Argentina, Brasil, Bolívia, os países da América Latina, também é estrutural. Nós somos bombardeados 24 horas por dia por uma série de militâncias através dos grandes veículos de comunicação. Nós temos na Argentina também os grandes grupos midiáticos que são ligados a grupos de poder poderosíssimos na Argentina. E eles estão agora diante de uma situação em que, de fato, é possível que o Milei consiga ganhar as eleições na Argentina. Porque, de fato, a economia na Argentina é um pandemônio que também não começou agora. Eles trabalham ali com a moeda deles, mas todo argentino só opera com dólar, e o dólar tem o dólar paralelo, tem o dólar oficial, tem o dólar blue. É uma maluquice que até os argentinos se atrapalham. Eles têm algumas diferenças fundamentais em direitos e garantias em relação aos brasileiros. As tarifas públicas na Argentina são muito baixas, eles têm uma educação gratuita muito mais ampla do que a nossa, têm uma saúde pública também muito importante, eles têm energia elétrica muito baixa em relação ao Brasil, eles têm a água muito baixa em relação ao Brasil, o gás muito baixo em relação ao Brasil. O que o Milei quer fazer? Ele quer privatizar tudo. Quer privatizar a saúde, quer privatizar a educação, mas não estou brincando, não, ele quer privatizar tudo mesmo, né? Tanto é que ele não é considerado nenhuma figura de direita, ele é para além da extrema-direita, né? Ele é uma pessoa que está no campo do anarquismo que ninguém nunca viu. Conversando com muitos argentinos que eu conheço, que moram lá, em várias regiões da Argentina, né? Eles dizem o seguinte: olha, o Milei pode ganhar, só que tem um problema, até fiz uma brincadeira com eles, né? Eu acho que em 3 meses o Milei cai, porque ele quer acabar com o Banco Central, quer dolarizar a economia, vai ser um pandemônio geral. Aí um dos argentinos lá falou: não, ele não dura um mês. No entanto, está arriscado o povo argentino fazer essa escolha, optar por essa figura. E ele não tem as mesmas características ou as mesmas bases de sustentação que o Bolsonaro teve. Por exemplo, na Argentina não se fala em Forças Armadas. Fala em Forças Armadas na Argentina é uma coisa ridícula. Os militares lá ficaram absolutamente desprestigiados, desmoralizados depois que a ditadura, daquilo que a ditadura fez na Argentina. Então, são situações muito peculiares que eu poderia dizer aqui para vocês, em relação a isso, de uma maneira muito resumida, é que na Argentina pode ser que ele vença as eleições, mas ele não vai ter condição de ter uma governabilidade. Não tem maioria no parlamento, não tem forças armadas, não tem essa coisa aqui no Brasil, que são os grupos fundamentalistas religiosos, até tem alguns grupos ali, mas em um número bem menor
do que existem aqui no Brasil. Então, é uma situação que também é arriscada a gente fazer mais prognósticos do que esses que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu acho que a coisa está aberta lá pra caramba, enfim. E na hora H a gente vai ver se o povo argentino está tão estressado e vai optar por fazer uma loucura, sabendo que a loucura vai redundar numa balbúrdia muito grande, ou se vai optar por uma situação tradicional que faça com que a sociedade se mobilize para cobrar dos políticos tradicionais mudanças que até hoje eles não conseguiram implementar sem mexer nas estruturas da Argentina, né? Gente, o nosso papo hoje foi bastante complexo, né? Mas espero que eu tenha jogado aqui uma série de questões e a gente vai voltar a elas novamente, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!